Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver. Copema. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sábado, 11 horas da manhã, é o nosso compromisso, trazer o Bastidor CBN, bate dia e bate hora, fixo, todo sábado com um convidado especial, um assunto, tema fantástico. Semana passada falamos da Feira Açúcar, essa semana nós vamos falar da Feira do Livro. 24ª Feira do Livro de Ribeirão Preto. Adriana Silva, vice-presidente, nem me lembro disso. Parabéns. Obrigada, em nome de toda a equipe. Que honra. Vou te falar uma coisa, 24ª, Adri. Era, às vezes, olhando para o passado, a gente tinha um pouco de dúvida se chegaremos aqui, né? Mas aí a gente se deu as mãos, a cidade também apoia, as pessoas, né, os empresários, setores da cultura, né, como o Sesc, Senac, e aí esse apoio, instituições, enfim, acho que todo mundo se juntou e hoje a gente tem um projeto cultural forte, resistente e resiliente. Eu me lembro uma vez que o Ali Camel, ele era o diretor de jornalismo da Rede Globo, ele veio para a feira e ele ficou encantado com os mini livros que ele achou lá. Ele comprou para os filhos dele, ele comprou um monte de livros para o filho dele. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a atração da leitura, né? Quem lê e tem o hábito da leitura, ok. Quem não tem, você tem diversas maneiras de atrair essa pessoa. E esse também é o papel da Feira do Livro, né? Hoje, o principal papel. Houve um momento, e até estrategicamente talvez fosse totalmente correto, que a gente era difusão, né? A gente difundia um trabalho. Então, a música ganhou espaço, os autores mais midiáticos ganharam espaço, porque naquele momento, não de forma errada, a gente precisava chamar a atenção do setor. Passado esse período, a feira se consolidado, a gente migrou do lugar da difusão para o lugar da formação de autores, né, de leitores. Então, isso foi muito estrategicamente pensado, não foi aleatório. A gente falou, não, agora a gente já tem aí grandes empresas nos olhando, a gente já tem um governo do estado, um governo federal que sabe da nossa existência, porque a gente ganhou tamanho, beleza, agora vamos ganhar profundidade? Então vamos. Aí a gente colocou para circular o projeto Combinando Palavras, que é um projeto de formação de leitores. O que a gente faz? Lá em fevereiro, a gente pactua com as redes de ensino do estado, do município, uma série de outras. Hoje tem Sesc, Senac, hoje tem Educandário, tem Moura Lacerda, cidades do entorno, no SESI, que também aplicam dentro dos seus públicos estudantis o projeto Combinando Palavras. Então, cada um desses grupos e setores, eles escolhem um autor, né? A gente viabiliza a vinda desse autor, a gente pactua com ele antes. A gente está querendo que você venha. Você vem lá em agosto, a gente faz isso lá em janeiro, dezembro, novembro de anos anteriores. Eu vou, então beleza. Aí a gente dá essa opção para a escola. Olha, você fez uma lista, a gente falou com todo mundo, quem pode são esses. Aí a gente trabalha, equipe interna, trabalha a obra, a vida desse autor. Depois a gente vai lá e forma professores para eles trabalharem com os alunos e os alunos se encontram com esses autores na feira. Mais de 10 mil alunos por ano vêm para a feira combinado, vêm para a feira depois de ter lido um trabalho. Alunos de escolas públicas municipal e estadual. Municipal, estadual e essas organizações todas, até a DEVIRP tem Combinando Palavras que a gente faz com os meninos hoje inseridos no processo da DEVIRP. Então a gente tem um projeto que e não é também, de novo, não é aleatório. A gente olhava para a feira e via que os meninos estavam indo. Você vai lembrar muito bem, porque você é da época, né? Que a gente teve o rolezinho, onde os meninos saíam da escola e iam para a feira, infelizmente, para uma visita não organizada. Foi um trauma até no shopping Santa Úrsula. Exato, foi uma época ruim, uma cultura que se colocou ali naquele momento. A gente perdeu um pouco o controle e aquilo atinou uma luz pra gente, acendeu uma luz e fala, não dá para ser assim. A gente precisa ter um propósito com a visita do menino e da menina na feira. E aí o Combinando Palavras, que já tinha sido testado no Otônio Mota com muito êxito, conduzido por vários professores, entre ele a professora Heloísa Alves, a gente foi lá, aprendeu com eles como é que fazia, trouxe para a feira e ganhou dimensão, ganhamos escala. Então hoje a gente tem aí envolvido, inclusive nós vamos para São Simão, vamos para Luiz Antônio, vamos para Serrana com o Combinando Palavras. Então trabalhamos com os meninos trabalham durante 3, 4 meses, quando eles vão para a feira, eles vão para se encontrar com o autor
autor. Aí eles cantam, eles dançam, eles mostram as releituras de trabalho, eles são impactados pela leitura. E quando a gente pergunta para eles no final, fica muito claro. Uma das mostras de clareza do sucesso desse projeto é uma fala do próprio Loyola. Loyola foi a primeira edição, a gente está na 8ª. Na primeira edição, quando terminou, a gente entrevistou o Loyola e ele disse assim, o Brasil está tentando aprender uma coisa que Ribeirão já sabe, formar leitores. Ah, isso é bonito, né? Poxa, ainda mais vindo de quem veio. Eu estou com a eterna secretária da Cultura de Ribeirão Preto, já falei isso, devia ser cargo vitalício, Adriana Silva, falando da Feira do Livro. De 14 a 24. A 25, né? 14 a 25. Isso, de agosto, domingo. a Feira do Livro. Adriana, eu falo Dri, daqui a pouco vai escapar o Dri. Bom, começar a ler. A recomendação é ler qualquer coisa. A embalagem de chiclete, ping-pong, vê lá o que está escrito, desenho do Tio Patinhas. Começa. Isso. É isso? É isso. Começa a ler porque ao você entender que a leitura te acrescenta, seja qual for a informação, você vai trazendo essa informação como algo presente do seu cotidiano. Então, leia qualquer coisa para começar. E aí, claro que tem pesquisas sérias sobre o assunto, tem o Retrato do Leitor, saiu agora uma nova edição. Retrato do Leitor é uma pesquisa feita no Brasil inteiro, com uma metodologia que a gente já aplicou na nossa feira. E, felizmente para nós, a nossa média de leitores, a nossa média local é maior que a média nacional. Não é um escândalo de maior, mas é maior, né? Então, enquanto a gente estava lá com 4,5, a gente já estava com 5,2. Então, a gente tem uma média de leitores maiores nessa pesquisa que nós fazemos, replicando exatamente a mesma metodologia. Então, nesse mesmo material, vai dizer quem é o influenciador da leitura. Então, a mãe é a primeira. Então, a mãe precisa ser um bom exemplo de leitura. A mãe precisa presentear o filho com um livrinho, com um textinho, né? A mãe precisa incentivar o filho, lê aqui, o que você está lendo, o que você está vendo, o que você está aprendendo, olha que gostoso, porque tem que ser gostoso, né? Para você se filiar nesse mundo da leitura, você tem que curtir, você tem que ter uma devolutiva, né? Você tem que ter um retorno desse processo da leitura. Depois vem o professor, daí esse nosso projeto tão fortemente vinculado com as redes de ensino, porque o professor é o segundo maior influenciador na formação de leitores, segundo a pesquisa Retrato do Leitor, no Brasil. Aí vem pai, aí vem outras influências. Então, isso já é uma metodologia. Então, pai e professor, né, pais e professor são bastante importantes nesse formato. Mas leia o que vier à sua mão. E o dinheiro, destacar também o dinheiro do governo do estado de São Paulo, do cheque livre, né, Adri? Eu acho isso tão importante, R$500 milhão. Exatamente. A gente já tinha tido no passado, tivemos um hiato e felizmente retomamos. Nós estamos na 3ª edição, sequentes, né, da parceria com o Estado, desse valor que vem para os meninos da rede estadual de Ribeirão e da região. 14 cidades da região vêm para Ribeirão também, participando do Combinando Palavras, vem para o Cheque Livro, vem para o Vale Livro, troca o livro, R$30 cada aluno, troca um livro ali na feira, é uma experiência muito legal. E esse ano, depois de um longo hiato no município, esse ano a gente retoma no município também, novos 500 mil, R$500 milhão para os meninos da rede municipal, com foco ali no 5º ano, 6º ano. Via prefeitura. Via prefeitura. Nós falamos com o prefeito Ricardo Silva, semanas atrás, aí ele tem falado da dedicação dele nisso, mas sempre lembrando, né, esporte e cultura não é um grande investimento político de área nenhuma, municipal, estadual, federal, e quando a gente vê o objetivo, ver uma determinação de um governante que quer ajudar nesse sentido, eu acho que eu tenho que destacar, e eu quero destacar nesse sentido, porque tem que valorizar esse esforço. Exato, exato. Até porque a gente pleiteou todos os últimos 8 anos esse esforço, né? Não foi falta de colocar na pauta. E a gente sempre chegava perto e o acordo não fechava. Então, fechar um acordo no primeiro ano de um mandato é muito significativo para a Fundação. E é claro que a gente está muito feliz com isso. Não só pela experiência que esse menino vai ter na leitura, mas também chama atenção para a nossa feira, traz leitores, traz livreiros com maior qualidade, porque ele já sabe que R$1 milhão com certeza terá, né, em venda. Então isso já é uma afirmação que é muito boa para a gente trabalhar o nosso plano de negócio da feira, porque a feira é um negócio que a gente administra com critério, né, para poder garantir que ela aconteça e com toda essa qualidade. Então dizer para livreiros no Brasil inteiro, olha, em Ribeirão Preto tem uma feira do livro que já tem livros vendidos no valor de R$1 milhão.
Aí quando a gente vai falar com os livreiros, você consegue os melhores, você consegue ampliar. Então é muito legal olhar para esse caminho. Esse é um lado positivo. O outro lado positivo é a experiência do menino levar para casa um livro e começar o seu processo de leitura. Isso é fundamental. Sair da caminho suave para o mundo da leitura. Olha, eu estou com a Adriana Silva, educomunicadora, e nós estamos falando da Feira do Livro. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver. Copema. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. De volta com o segundo bloco do Bastidor CBN deste sábado, com a educomunicadora Adriana Silva, vice-presidente junto com o Edgar de Castro da Feira do Livro de Ribeirão Preto, de 14 a 25 agora de agosto. Adriana, eu queria falar um pouco do SESC também, né? Você é enfática, né? E destacar a importância do SESC nesse contexto, né? Sem dúvida nenhuma. O SESC foi extremamente importante numa curva que nós estávamos fazendo da vulnerabilidade de ter ou não ter feira para uma certeza de ter feira todos os anos. A gente reuniu enquanto equipe, Dulce Neves na presidência, eu na vice-presidência, ao lado do Edgar Castro e a equipe daquele momento, e a gente pensou, a gente precisa ter um plano, porque lá a gente brinca assim, olha, gente, nós saímos do Z para o A. Então a gente tem plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, plano F. A gente faz vários planos de feira, uma enorme feira. A gente faz um enorme projeto de feira, trazer os nomes mais caros, e depois a gente vai migrando. Entra dinheiro, a gente vai subindo um degrau, mas a gente já tem uma segurança de processo de execução da feira que garante a feira no ano. E o SESC foi fundamental nessa curva. Primeiro porque se não tiver nada e eu tiver o Combinando Palavras, eu já tenho 10 mil estudantes. E o custo do Combinando Palavras, eu precisava fechar. O nosso custo a gente só fecha em dezembro. Por quê? É quando tem a lei de incentivo, a Lei Rouanet, que a gente sabe o tamanho do investimento que a gente vai ter. Então a gente não pode contratar ninguém antes de dezembro, porque seria um risco. A gente chegou no SESC e falou, olha, SESC, a gente quer ter o Combinando Palavras como certeza de que todos os anos nós vamos ter o Combinando Palavras. Para isso, eu preciso ter certeza que nos dias da semana, de segunda a sexta, eu tenho pelo menos este autor contratado. Você financia estes 5 autores certeiramente, independente do que a gente vai conseguir de recurso ou não? E o SESC, conduzido pelo Mauro, foi preciso, disse sim, sou parceiro de vocês. Então foi a nossa primeira conexão. E isso deu para a gente a certeza de que ia ter feira. Porque todo final de feira, a imprensa era categórica. Vai ter feira ano que vem? E a nossa resposta sempre é de dúvida, porque sim, depende disso ou daquilo. E aí, quando a gente concebeu o Combinando Palavras, a gente passou a ter a certeza que é o nosso menor plano. Uma feira pequenininha, mas com 10 mil meninos envolvidos. Mas aí você também tem os autores de Ribeirão Preto, né? Também. Que só de você levar os autores de Ribeirão Preto já é, primeiro, um incentivo para o escritor, né, a motivação para o escritor de estar com um público, seja pequeno ou grande, não importa. Exato. Mas quantos escritores de Ribeirão Preto vai ter lá esse ano? Nossa, a gente tem uma menção, de 50 a 100. Aí, de 50 a 100, um número grande. Se você tem o projeto básico junto com 50, 60, 70 você escritores de Ribeirão Preto, é uma tremenda de uma feira, é um negócio absurdo. Então a gente partiu disso. Então essa base, o SESC foi fundamental, daí a nossa contínua, né, valorização da parceria com o SESC. Tanto que hoje a gente tem uma autonomia e dividir projetos, né? Então é isso. E agora é SESC Senac, porque nessa edição SESC e Senac estão juntos, né, com ampliação do espaço, ampliação da programação. É um alto investimento financeiro que essas duas instituições também fazem na feira, elas mesmas. O recurso não vem para a gente, eles mesmos nos preenchem, nos presenteiam com programação. Então é hoje um projeto cooperado. A Fundação hoje é uma condutora de um processo cooperado. Você falou do SESC, eu quero lembrar do saudoso Sérgio Lago, né? Quantos anos o Sérgio ajudava, quantos anos sempre não negou colaborar de maneira nenhuma, e
infelizmente não está entre nós, mas tem alguém aí colaborando. Que está na... Como chama o Hoje é o Mauro Gensen. O diretor do Sesc Ribeirão. Isso. Rodrigo, vamos falar dos homenageados da feira, vá. Bem, nós todos os anos escolhemos. Esse ano, como a gente escolheu Futuros Possíveis, a gente já fez um alinhamento. Futuros Possíveis foi uma escolha a partir de um livro conduzido pelo Domênico De Masi, né, que foi um grande homem da literatura e da ciência humana, no sentido de pensar que a gente deveria ter mais ócio e menos trabalho, que o ócio criativo é uma pauta dele. E ele faz um livro em 2015 com intelectuais brasileiros da área da cultura, e esse livro são séries de artigos deles projetando o que será da cultura daqui 10 anos, em 2025, né? Quais são os futuros possíveis para a cultura. Então, esse livro deu caminho para a gente pensar toda a programação. Então, por isso, Domênico De Masi, o nosso homenageado. A Djamila Ribeiro é uma autora que vem à feira, tem uma contribuição importante, então uma homenagem para ela era uma linha já desenhada para todos nós, né? O André Luiz, que é o autor homenageado... O Colégio Itamaraty. Exatamente, que é o autor homenageado infanto-juvenil, ele é coincidentemente ribeirão-pretano, porque essa linha a gente pega também autores de todos os lugares. O autor que a gente chama de Ribeirão Preto é o Matheus Arcaro, né? E o nosso patrono nessa edição é o Hugo Canho Filho. Esses são os nossos patronos. Que também está ligado à FenaSucro, que foi a semana passada. Exato. E que eu estava falando com o Paulo Montaboni, ele estava destacando a presença. E a CBN, de um jeito ou do outro, vai estar na Feira do Livro. Exatamente. Na marra, com carinho ou sem amor, vai estar lá na Feira do Livro. A gente já tem essa parceria de alguns anos, né? Desde uns 5 anos atrás, a gente tinha o final de expediente, foram acho que 2 ou 3 anos vinculado com o final de expediente. Depois a gente abriu a agenda para sempre um evento, né? Então a gente tinha sempre evento de sextas, e esse ano a gente conseguiu fazer com antecedência de estar na nossa revista, porque anos anteriores a gente acabava acrescentando, né? E aí então na quinta-feira, na conferência especial, a gente tem a presença do Milton e da Cássia, né? Numa conversa bem descontraída, e também a presença da emissora que fica lá com o móvel de vocês lá fazendo reportagens, bem legal. O Milton Jung e a Cássia Godoy está já programado já há algum tempo, estava faltando confirmar dia e hora, mas é muito legal porque conseguiu, como a Adriana disse, colocar na revista, né? Tem uma revista bacana. Onde está distribuindo essa revista? Tem em vários lugares. Ela está online à disposição, mas tem no Sesc, tem na prefeitura, tem nas escolas, tem ali no Palace, onde já estão preparando para a feira. Quem chega pode já pegar, quem pode solicitar, e está tudo online. Ela está, inclusive, no aplicativo para acessar. Nós estamos com a Adriana Silva, educomunicadora e vice-presidente da Fundação Feira do Livro, junto com o Edgar de Castro, e com a presidente Dulce Neves. E também nós queríamos destacar os locais, né? Porque você vai ter evento no Dom Pedro, você vai ter evento no Palace, Educandário, e onde mais? Bem, a gente ocupa o próprio Teatro Municipal, né? A gente tem atividades no Palace em todos os lugares, né? No teatro, a gente tem no teatro, na biblioteca, Sinhá Junqueira, a gente tem na outra biblioteca, mais ao lado ali também, tem na CI, tem uma série de espaços. A Padre Euclides? A Padre Euclides também. Tem um evento na Padre Euclides. Já fomos muito mais ativos na Padre Euclides, mas a logística de chegar ali com os meninos acaba complicando um pouco, tira um pouco o nosso domínio do espaço. A gente foi retraindo um pouco, mas esse ano a gente volta com o evento lá. O Cleiton também é muito participativo do Shopping Santa Úrsula, né, Adriana? Exatamente. E esse ano, em especial, a gente está costurando algumas coisas para fazermos juntos. O Ribeirão Shopping também é nosso parceiro. Esse ano a gente tem um Minuto da Literatura com o Ribeirão Shopping, então todo final de dias a gente vai trazer ali movimentação do que está acontecendo, anunciando o que outro nas redes sociais com o apoio do Ribeirão Shopping. Estamos construindo aí um jeito da gente inserir também programação no Santa Úrsula. Eu falei do Milton e da Cássia, dá mais uns destaques para a gente da revista. Olha, gente, deixa eu falar o seguinte, procurem por essa revista da Feira do Livro, que é muito legal, é um guia, né? É uma agenda para você ter em mãos, em casa, no escritório, no carro, para você saber o que está rolando, que é o dia inteiro, é à noite. Você pode ir lá no centro, na Praça 15, onde a feira é realizada, 14 a 25 de agosto. E tem muita coisa, tem esses 5 homenageados que a gente citou aqui, mas tem
mais apresentações, né, Adriana? Exatamente. A gente tem 500 eventos, na verdade. 490 e pouco, 500 eventos. Em 11 dias. Em 11 dias, então tem coisas no mesmo horário, tem coisa para todas as faixas etárias, tem coisas nos horários bem específicos, então tem a sessão das 18, a sessão das 19, então as pessoas podem se organizar dentro dessa lógica. Além da Djamila, que vem para a abertura, que é na sexta-feira, e fica por 3 dias, ela fica conosco até segunda, ela vai receber título de cidadã ribeirão pretana. Olha, que então legal. vai ser bem legal essa fala. A gente começa logo, imediatamente cedo, 8 horas no sábado, já começa com a programação. Sempre no final do dia, a gente tem uma conferência, né? Então, por exemplo, a gente tem a Mari Del Priore, que vamos falar de história, que futuro é esse que a história sustenta, né? Por conta de muita coisa acontecendo. A gente tem... Estou tentando folhear aqui para ver para não falar sempre os mesmos, né? Não, e é muito importante, até porque, eu repito, gente, desde cedo até a noite, você vai ter alguma coisa em algum lugar. Por isso é legal você ter essa revista em mãos. Eu chamei de manual, de guia, de agenda, sei lá, o que você quiser. Porque é importante você tê-la em mãos para que você não perca as diversas oportunidades que é rico em ofertas de 14 a 25 da Feira do Livro de Ribeirão. Exatamente. A gente tem o Leandro Carnal pela primeira vez, já vinha aí de sucessivas tentativas, né? O Trigueiro, a gente tem o André Trigueiro, são 2 nomes pela primeira vez na nossa programação. A gente vai celebrar 60 anos de Loyola. Ele vem todas as edições, são 24 feiras, estão 24 vezes em Ribeirão Preto, o Loyola, mas essa edição ele completa 60 anos. E o legal é que quando a gente mandou a mensagem para ele, Loyola, vamos comemorar os seus 60 anos. Ele disse, mas como assim meus 60? Porque é 90 e aí ele pegou e falou assim, ninguém tinha comemorado meus 60. É 60 anos da publicação do primeiro livro. Isso. Ele falou, que coisa linda vocês lembrarem dos meus 60 anos e tal, de literatura. Então a gente vai fazer um trabalho bem legal, uma exposição, vários projetos. Pela primeira vez também a gente vai ter a participação da Maria Homem, que vem para fazer um debate bem filosófico bastante interessante. Enfim, é uma programação intensa que começa das 8 e vai até às 21 horas, com nada, não tem vácuo. O tempo inteiro tem alguma coisa acontecendo. Eu até recomendo, é importante você ficar atento provavelmente os eventos. Por exemplo, o André Trigueiro, que é um jornalista da TV Globo, da Globo News, o próprio Milton Jung e a Cássia Godoy, isso deve hiperlotar, você deve ir com antecedência, procurar como adquirir seu ingresso, a sua passagem para você entrar nos eventos, porque, de fato, tem muita gente querendo. E o André, a FenaSucro semana passada foi bioenergia, o André vai trazer o meio ambiente, provavelmente, do qual ele é especializado e apaixonado, né? Exatamente. Traz para a gente narrativas, inclusive de reportagens realizadas, né? Ele traz informação de campo, de foco, né? Então ele vem para essa palestra, tem 2 eventos que acontecem aqui com essa questão do futuros possíveis, pensando nas questões climáticas, né? Porque a gente pode pensar futuros possíveis por várias óticas. Vamos falar sobre educação, e aí a gente tem uma Djamila Ribeiro para falar. Vamos falar então sobre o comportamento, aí você tem vários psicólogos, vamos falar da história, vamos falar do meio ambiente, porque as questões do futuro estão totalmente entrelaçadas. Gritantes, emergentes. Elas estão vinculadas há muito tempo, mas a gente agora parece que ficou um pouco mais atinado com a questão. Tem que dar atenção e não tem jeito. E não tem como, porque antes a gente dizia quando, agora agora a gente fala quando, né? Vai ter problema. Eu quero agradecer a Adriana Silva, educomunicadora, amiga, querida, por nos presentear com essa explanação da Feira do Livro. Você não pode perder, vou repetir, 14 a 25 de agosto. O centro das atenções é na Praça 15, mas tem muitos locais. Adriana, muito obrigado por esclarecer para a gente tudo e apresentar a feira. Eu que agradeço essa super oportunidade, fico aqui com um convite para todo mundo ir lá conferir e ficar com a sua opinião própria sobre o trabalho que é realizado, que é muito legal. Pessoal, 11 horas da manhã do próximo sábado, mais um Bastidor CBN com algum assunto interessante, com alguém muito importante para conversar com a gente. Até sábado que vem, bom final de semana. Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.